Olá, pessoal. Nós vamos finalizar agora a gravação das videoaulas sobre introdução ao controle de qualidade e o vídeo agora vai ser sobre competitividade e conceitos iniciais que a gente precisa aprender. Tudo bem? Conceitos que não foram falados até agora. Então, competitividade, pessoal, é uma continuação da produtividade. Tá? Então, a empresa, para se manter competitiva, ela tem que conseguir produzir bem. E para ela se manter no mercado, ela tem que produzir produtos que sejam o que o consumidor ele está buscando, que atinja os requisitos exigidos pelo consumidor. Então, para melhorarmos a competitividade no mercado, é necessário investir nos humanos. Por que é necessário investir nos humanos? Vamos relembrar? Porque os humanos treinados são aqueles que conseguem mexer no software e fazer com que os equipamentos funcionem. Pessoal, por mais tecnológico que esteja nosso mundo, a nossa realidade, um equipamento ele precisa de um ser humano ainda para funcionar. Então, os seres humanos, eles são primordiais, eles são muito importantes. A tecnologia vem, os equipamentos ficam cada vez mais modernos, a produção fica cada vez melhor com esses equipamentos que utilizam a tecnologia, só que a tecnologia, para funcionar, precisa de alguém por trás treinado que saiba executá-la, ok? Então, os humanos, o Humanware, a sua linha, os seus funcionários da linha de produção, todos os funcionários da empresa, desde a gestão até os funcionários que trabalham diretamente na produção, eles precisam entender como que funciona a tecnologia e como que funcionam os equipamentos. Tá? Então, o conhecimento e os treinamentos, eles são necessários para saber captar as necessidades do cliente por meio de métodos e instrumentos sofisticados. Ou seja, o pessoal do RH, o pessoal do SAC, do atendimento ao consumidor, eles precisam ser treinados? Precisam, para saber o que usar, que equipamento eu posso usar, que aplicativo eu posso usar, qual é a forma na tecnologia que eu vou atingir o meu consumidor para saber o que ele quer, o que ele espera de mim. Saber pesquisar e desenvolver novos produtos que melhor se adaptam aos clientes e potenciais. Então, a linha de produção, desenvolvimento de novos produtos, o que eu posso usar para buscar o que meus clientes querem, como que eu vou produzir, o que eu posso usar de tecnologia aqui, o que eu posso melhorar para deixar o meu produto melhor, mais atrativo e com preço satisfatório. Saber pesquisar e desenvolver novos projetos que garantam melhor qualidade, de conformidade e custos baixos. Não adianta também a empresa investir muito e não conseguir repassar um preço justo para o cliente. Aí a gente entra lá na nossa primeira aula. Qual é o público-alvo do seu produto? O seu preço tem que atingir esse público. Não pode ser exorbitantemente acima e também não pode ser muito abaixo. Você tem que conseguir atingir o público do seu público-alvo, tanto em qualidade, características que o seu público-alvo quer no produto e, claro, no preço. O conhecimento é necessário para saber gerenciar os sistemas administrativos que conduzam a maior produtividade, saber comercializar e dar uma assistência técnica aos seus clientes. Pessoal, nada pior do que você ligar, querer um retorno e não conseguir. Ficar esperando pela assistência técnica do produto que você contratou e não ter essa assistência técnica, tá? E a qualidade, ela tem custo zero? Não, a qualidade não tem custo zero, nunca teve. Tem-se um gasto, mas a empresa tem que considerar hoje a qualidade como um custo zero. Por quê? Porque sem qualidade a empresa não sobrevive no mercado. Sem qualidade a gente não consegue saber o que o cliente quer para mantê-lo satisfeito. Então, a qualidade, ela não tem um custo zero, mas ela tem que ser considerada um custo zero. A empresa, os proprietários, os investidores, eles têm que entender que qualidade é um investimento, não é um prejuízo, é um investimento que seja a longo prazo, mas é um investimento. A empresa hoje, para se manter por anos no mercado, ela precisa ter qualidade implantada. Então, a gente tem os custos da qualidade, eles podem ser divididos em 4 tipos de custos. Custo com falhas externas, custo com falhas internas,
custos de prevenção e custo de manutenção, a avaliação. Então, os custos com falhas externas são aqueles custos de troca, assistência, reclamações. Dentro destes, é o pior custo. Por quê? No meu ponto de vista, se eu tenho muito custo com falha externa, o que, que acontece? O meu produto errado, o meu produto com alguma falha, o meu produto com algum defeito que o consumidor não quer, ou seja, fora da característica, fora da descrição daquele produto, está chegando no consumidor. Se está chegando no consumidor, eu estou tendo muita reclamação. E isso faz com que a empresa comece a perder cliente. Por quê? Porque ela está com muita falha. Conforme o consumidor vai comprando e toda vez que compra ele tem algum problema, ele vai deixar de querer usar aquele produto daquela empresa. E aí, lembra, né? Muita procura, mas muita oferta. Então, a gente tem outras empresas que possivelmente já estão produzindo com uma característica até melhor do que essa empresa que se está acostumada a comprar e que está tendo problema, que você está tendo que trocar. Às vezes uma troca você não consegue fazer. Então, custo com falha externa é um problema que chegou no consumidor. É um defeito e uma falha de característica que chegou no consumidor. E o consumidor é a pessoa que te mantém no mercado. Ele não pode ter muito prejuízo. E toda vez ele compra e tem um defeito, ele vai trocar e procurar uma empresa que atenda ele melhor. Custos de prevenção são aqueles custos bons, internos, de você treinar os funcionários, monitorar o processo, de você investir na qualidade. Para quê? Para controlar, fazer uma manutenção preventiva, para prevenir os erros de acontecerem, para planejar as paradas de manutenção. Então, são custos que você gasta, mas você está prevenindo um futuro problema de acontecer. Então, é um investimento, é um custo que você tem, que é um investimento para a empresa, ok? Então, você está gastando para monitorar, você está gastando para treinar, mas o que que isso traz de resultado? Você está investindo no seu pessoal, você está investindo na manutenção da sua empresa, ou seja, paradas surpresas não vão existir, paradas de produção não vão existir, porque aquele equipamento X que produz 1.000 peças, unidades por hora, ele vai parar tal dia e você sabe dessa parada, então você já programa outra produção que não use aquele equipamento, tudo bem? Então é um custo que para a empresa se torna um investimento porque ela não vai ter um prejuízo. O custo com falha externa, ele automaticamente vai trazer um prejuízo para a empresa, ok? Custos de avaliação. São avaliações de desenvolvimento de projetos. Um projeto bem feito não significa que você vai ter um produto final bem feito. Projeto bom não significa que ele vai ser bem executado. Então você tem que fazer um projeto bom, avaliar se ele está bom e avaliar a execução desse projeto. Produto bom é um produto que teve um projeto bem feito e teve um projeto bem executado, tá? Então, na hora que chega na linha de produção, ele tem que ser bem executado. Não adianta só no papel ficar bom. Na produção, para chegar no consumidor, ele também tem que estar bom. E custo com falha interna são custos que são prejuízos para a empresa, tá? Só que são custos que ficam internamente na empresa. A gente descobre o erro antes do produto chegar no consumidor. Então, com certeza, é um prejuízo menor do que custo com falhas externas. Então, o que são custos com falhas internas? Retrabalho, ações corretivas, refugo, tudo aquilo que a gente falou na nossa aula passada sobre produtividade, que diminui a produtividade. Sim, você está diminuindo a produtividade da empresa, por quê? Porque você, em uma hora, ao invés de produzir 1.000 unidades, está produzindo 800, porque 200 estão saindo com defeito. Essas 200 estão indo para retrabalho, para ação corretiva, para reprocesso ou até descarte. Então, você não vai contabilizá-la na sua produção. Ela não se tornou um produto final. Então, a partir do momento que você consegue diminuir os custos, diminuir a falha interna, investir numa avaliação, investir na prevenção para diminuir os erros internos, você consegue aumentar a sua produção. Porque você tem 900 peças agora sendo construídas por hora, 900 unidades, ao invés de 800. Então, 100 unidades ainda estão em retrabalho, em ação corretiva, em reprocesso.
mas já é melhor do que as 800 passadas, tá? Então, é um investimento de diminuir esses erros, mas você não está deixando chegar no consumidor, melhor do que as falhas externas. Então, a gente pode fazer diagramas para mostrar como que os custos funcionam. Então a primeira esfera, ela mostra que eu tenho muita falha externa, muita falha interna, eu tenho muita falha externa, na verdade está chegando muito produto errado, porque tem muita falha dentro da empresa, tá? Eu tenho um investimento em avaliação, mas eu tenho quase nada de investimento em prevenção, tá? Então, quando eu mudo isso, eu aumento um pouco o investimento na avaliação, ou seja, eu estou avaliando o meu processo, tá? Eu já diminuí as minhas falhas externas. As minhas falhas externas são a bolinha rosa, então você já vê que ela diminuiu. E eu aumentei as minhas falhas internas, ou seja, eu comecei a descobrir mais erros internamente. Por quê? Porque eu estou avaliando agora e, lógico, automaticamente eu diminui os meus produtos que estão indo para o mercado com erro, com defeitos, tá? Então, quando eu invisto em avaliação, quando eu tenho um custo para controlar o meu processo, monitorar o meu processo, descobrir os meus defeitos internos, eu aumentei aqui as minhas falhas internas, mas eu diminuí os meus produtos chegando no consumidor erroneamente, o que é muito bom. O consumidor não sabe o que está acontecendo na fábrica. Não que a fábrica está toda bagunçada seja bom. A gente falou sobre isso na nossa primeira aula. Não que a fábrica esteja toda bagunçada é bom, é ruim. A gente vai ter que chegar no momento de arrumar isso. Mas com certeza, já evitando o erro chegar no consumidor, já é um benefício. Então vamos trabalhando passo a passo. A qualidade é trabalhar um passo de cada vez e a partir de cada passo a gente chega na qualidade total. E agora, a terceira esfera, o que ela te mostra? Que aqui eu investi em prevenção. As outras duas esferas eu não tinha investido. Então, a partir deste momento, eu resolvi investir em prevenir. Prevenir é melhor que remediar, pessoal. Então, eu estou trabalhando manutenção, eu estou trabalhando investimento e treinamento de funcionário, eu estou prevenindo, eu estou imaginando e tentando prevenir os meus erros de acontecerem. Automaticamente, as falhas externas já nem existem nessa esfera, ou seja, todos os meus problemas estão sendo resolvidos internamente, tá? Então, eu tenho aqui algumas falhas internas e eu tenho muita avaliação. Então, eu estou prevenindo, estou avaliando, ou seja, as minhas falhas internas estão diminuindo, só que como eu estou avaliando bem e prevenindo bem, eu estou descobrindo as minhas falhas internas e não estou deixando chegar nada no consumidor. Excelente. É assim que a empresa tem que conseguir trabalhar. Enxergar que custos em prevenção e custos em avaliação, eles se tornam um investimento para a empresa. Por quê? Porque eles vão melhorar o processo. Melhorando o processo, melhora a produtividade, que vai melhorar a competitividade da empresa no mercado, vai manter os clientes fiéis, porque eles vão enxergar que os produtos são bons, tá? E os erros, eles vão ficar dentro da fábrica. Os poucos que tem, eles estão dentro da fábrica. Então, ele não vai ter problema com devolução, ele não vai ter problema com troca, custo com falha externa e falha interna, que é o que dá prejuízo real financeiro para a empresa, ele já não vai ter, ele diminuiu. Então, custos de avaliação e custo de prevenção tornam-se um investimento para melhorar a produtividade e a competitividade da empresa no mercado. Então, automaticamente a gente cai de novo na frase prevenir é melhor do que remediar, que a gente já falou em outras aulas e direto eu trago ela aqui. Se você previne um sistema de qualidade, você está imaginando que um futuro erro pode acontecer, mas você já cria uma ação corretiva para ele e você já cria passos para não chegar nesse problema, tá? E se acontecer, você já sabe o que fazer. Então, com certeza, quando a gente trabalha com qualidade, a gente tem que prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. E alguns conceitos, pessoal, que a gente tem que entender
aqui no sistema de qualidade, tá? Conceitos básicos para engenharia, para a área de alimentos. Qualidade, que a gente já falou exaustivamente na primeira semana de aula, tá? Essa qualidade, ela tem inúmeras definições, a gente não pode pré-definir uma específica e fixar o que é uma definição de qualidade. Então, qualidade é satisfação do cliente, excelência de produto, valor. Só que valor e excelência de produto depende do nicho de cliente que você está trabalhando. Para uns, um valor é bom, para outros é muito caro, para outros é muito barato, tá? Excelência de produto vai depender também do que você quer. Especificação, conformidade com um projeto bem feito e uma conformidade de produção de acordo com o projeto. Regularidade, se sempre for no mercado você comprar um produto e ele sempre ter a mesma característica, não ficar variando. E adequação ao uso, ser um produto que não tenha aquele excesso de penduricalho que não vão servir para nada. Um ou outro penduricalho para deixar bonitinho, tem gente que gosta, mulher então nem se fala, mas o produto tem que ser útil para alguma coisa. A qualidade em alimentos, ela pode ser medida pelas formas subjetivas e pelas formas objetivas. Pessoal, pelo próprio nome a gente já vê que a forma objetiva é aquela forma em que me dá um número mensurável, tá? Que eu consigo calcular e ter uma exatidão de análise. Por quê? Porque ela usa um equipamento, tá? Ela usa um instrumento. O instrumento, ele é fiel, ele te dá características físicas, químicas, sem influência humana, tá? É um equipamento que vai te dar um resultado contável, mensurável. Só que quando eu falo em qualidade de alimentos, não tem como eu tirar o ser humano, não tem como eu tirar opiniões pessoais, não tem como eu tirar todos os sentidos humanos trabalhando junto, tá? Tato, paladar, audição, isso tudo, ele funciona muito bem quando a gente fala em alimentos, porque um cheiro pode ser agradável, mas a hora que a gente coloca na boca, a sensação, a mastigação, o tato, aquilo pode ser ruim, a textura pode ser não ser agradável. E uma máquina ainda não consegue fazer isso tão bem quanto o ser humano. Então não tem como eu falar em análises em alimentos sem eu usar ainda as medidas subjetivas, que são as medidas que dão respostas através do uso dos seres humanos, tá? Então essas medidas, elas usam os sentimentos humanos, elas são feitas pelos seres humanos, tá? Então ela tem muitos erros, e esses erros estão relacionados a opiniões pessoais, ao subconsciente de que você acha que jiló é ruim, nunca comeu, mas de tanto o povo falar você não quer comer. Você acha que aquela cor é feia, você não vai comer aquele produto porque pela cor você já acha que ele é ruim. Em compensação, você vê um bolo de chocolate, para quem gosta de chocolate, lindo, vulcão, chocolate por todos os lados, você fala, meu Deus, eu quero o maior pedaço que você puder me dar. E quando você coloca, porque ele tá lindo, a sua boca tá salivando de tanta vontade de comer, mas de repente você põe na boca, o bolo tá murcho, o bolo tá embatumado, e aí o bolo tá horrível, mas você comeu com os olhos. Então, se você fizer uma análise visual, você vai falar que aquilo é bom, mas sensorialmente, a hora que você coloca na boca, tá ruim. Então, o ser humano, ele tem esses erros que podem acontecer. Só que por isso existe a análise sensorial. A análise sensorial hoje é uma disciplina muito evoluída. É uma disciplina que trabalha com estatística. Então ela consegue, eu tenho inúmeros testes sensoriais que podem ser realizados. Então, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua característica, você escolhe um teste correto para você, para aquele objetivo que você quer. E esses testes costumam ser avaliados através de estatísticas, então eles já conseguem mensurar e retirar os erros humanos, porque a análise sensorial evoluiu junto com alimentos, porque a gente não consegue tirar o ser humano dessas análises primordiais e que são de extrema importância quando a gente trabalha com alimentos, tudo bem? Desenvolvimento de novos produtos, alteração de algum tipo de produto, inserção de um produto novo no mercado, a gente tem que saber o que o consumidor está achando. E não é uma máquina que vai avaliar isso, porque uma máquina não consegue distinguir todas as características que os seres humanos conseguem. Cada um no mundo é diferente. Independente da aparência física, somos pessoas diferentes. Então, nós temos gostos, sabores, pensamentos, subconscientes, tudo
é individual de cada ser humano. Então, nós temos que melhorar as nossas análises subjetivas e não pensar em tirá-las da pesquisa, tá? E é por isso que a análise sensorial, ela evolui com o tempo. E a estatística está inserida na análise sensorial para minimizar os erros humanos. E aí, controle de qualidade. O que é controle de qualidade? Controle de qualidade deve ser entendido como um conjunto de medidas ou ações realizadas durante a produção, processamento, armazenamento, estocagem, comercialização do produto. Ou seja, é a hora que você pega a mão na massa, vai lá, tira uma amostra para fazer uma análise, tá? É uma ação realizada durante a produção para controlar aquele processo. Lembra que a gente falou que hoje, na década que a gente vive, o controle é realizado desde a recepção até a expedição? Então, são ações que a gente realiza quando a gente trabalha no controle de qualidade para mensurar, para controlar o processo e saber se ele está tendo erro ou não. É um momento de avaliação. Então, a gente está avaliando para diminuir os erros internos e, com certeza, diminuir as falhas externas, aqueles erros que vão chegar no consumidor, tá? Visando a manutenção da qualidade em níveis adequadamente aceitáveis pelo usuário e consumidor, que satisfaçam as suas necessidades nutricional, sensorial e de risco à saúde, minimizando os custos de produção. E garantia da qualidade é o quê? É um conjunto de atividades que, executadas de forma planejada e sistemática, visam assegurar a adequação à utilização que se deseja do produto ou serviço, dentre os níveis de desempenho, confiabilidade e custos aceitáveis. Então, pessoal, a garantia da qualidade, ela nada mais é do que aquele setor em que pega e cria as nossas as nossas especificações, ou seja, o que o controle de qualidade vai medir? Está especificado num documento. Quem fez esse documento? A garantia da qualidade. Quando eu falo em um executa e o outro faz um documento, eu não estou falando que um manda no outro. O setor garantia e controle de qualidade devem trabalhar juntos, unidos, justamente porque a pessoa que escreve um documento para deixar registrado, porque registros eles são úteis, vocês vão ver no decorrer da disciplina que quando a gente tem registro, a gente tem padrão. Quando a gente tem um padrão para seguir, uma pessoa pode adoecer que a gente vai conseguir executar as atividades da empresa. Então, precisa existir esse setor que faça as normas dentro da empresa. Só que para ele escrever, ele não pode simplesmente se pautar na teoria. Ele tem que conversar com a garantia com o controle da qualidade para saber quais ações são possíveis ser executadas naquela empresa. Porque ele pode simplesmente colocar para medir um Brix, mas não tem nenhum tipo de refratômetro. Então, como que a gente vai fazer essa medida? Então, garantia, que são as pessoas que desenvolvem os documentos, desenvolvem e criam os modelos de planilha, eles têm que trabalhar com controle de qualidade, que são aquelas pessoas que vão pegar os documentos, vão pegar as normas, vão pegar a planilha, vão descer na linha de produção e vão executar aquela ação. Então, esses setores, eles não podem trabalhar brigados, eles não podem achar que um manda no outro, porque um não consegue executar o seu serviço sem a ajuda do outro. Eles trabalham em conjuntos, eles trabalham em parceria. Para quê? Para que os documentos e as ações a serem executadas sejam bem feitas. Se eles trabalharem separado, vai existir ações e vão existir documentos, só que nada vai funcionar. Porque pode ser que exista uma ação a ser feita que não tenha um equipamento. Então, a garantia vai escrever, só que o controle não vai executar. Ou seja, elas podem trabalhar separadas? Podem. E acontece muito. Só que elas devem trabalhar separadas? Não, porque se trabalhar, a qualidade não vai ser executada. Então, como a gente está na universidade, muitos alunos falam assim, lá na empresa tem BPF, mas não funciona. Por que não funciona? Pode olhar que alguém não está conseguindo trabalhar junto, pessoal. Quando a gente fala em controle de qualidade, a gente fala excessivamente em trabalho em equipe. Para a qualidade funcionar, a empresa inteira tem que trabalhar junto. Vocês lembram disso da primeira aula? Então, garantia e controle são dois setores que têm funções extremamente diferentes. Um elabora documentos, executa de forma planejada, organiza. De tempo em tempo, essa medida vai ter que ser feita de pH.
O controle de qualidade vai lá e executa de tempos em tempos e anota na planilha. Só que ele pode falar assim, ó, garantia, vamos chegar num acordo aqui, porque não está dando tempo da gente coletar tudo que tem que coletar de hora em hora e analisar. Então, vamos mudar, vamos pôr acidez e pH de hora em hora e BRICS e gordura de 1 hora em 1 hora e meia. E assim os documentos vão saindo, as normas vão saindo, o planejamento vai saindo e as ações vão sendo executadas. Então, o controle de qualidade ele só vai funcionar quando os setores entenderem e as pessoas que estão nos setores entenderem que precisam trabalhar juntas. Elas não vão conseguir a implantação de um sistema se não trabalharem juntas, se não trabalharem em parceria. Eu não estou falando que você tem que ser amigo do seu colega, eu estou falando que você tem que respeitá-lo no trabalho e trabalhar junto com ele. Naquele momento você foi contratado para isso. Você tem que ser profissional. Naquele momento você tem que trabalhar em equipe, você tem que trabalhar em parceria e isso funciona para todo mundo, desde a recepção até a expedição. Todo mundo que trabalha nesses setores tem que trabalhar junto, tá? Depois da empresa, não me interessa o que vocês vão fazer, mas lá dentro nós temos que trabalhar em parceria, em harmonia, para as normas, o planejamento criado ser possível de ser executável, tá? Ser exequível, que é uma palavra que se usa em controle de qualidade, porque não adianta você criar e não conseguir executar. Padrão de identidade versus especificação. Pessoal, padrão de identidade e qualidade, PIC, como é conhecido, é uma norma de um órgão oficial, ou seja, ele é obrigatório para as empresas. Uma lei, tá? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ou a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, criam, tá? E colocam em vigência os padrões de identidade e qualidade. As empresas são obrigadas a seguir. Lei foi feita para ser seguida e não para ser burlada, nem para ser quebrada, tá? Então, a vigilância sanitária, ela tem os padrões de identidade e qualidade dela e o MAPA tem os padrões de identidade e qualidade dele. O MAPA fiscaliza quem? Produtos de origem animal e bebidas. Então, se você está produzindo uma carne, algum tipo de carne, tá? Um checked beef, você tem que ir lá no padrão de identidade e qualidade para pegar o que a lei fala que tem que ter o seu produto. Se você está produzindo uma cachaça, que também é do Ministério da Agricultura, você tem que ir lá e falar o que é cachaça, o que a norma de cachaça fala que é, quais são os padrões que eu tenho que seguir para produzir uma cachaça. Se você está produzindo uma água, então se você invasa a água, que se você invasa uma água potável, você tem que ir atrás das legislações que falam sobre quais os padrões de invaso da sua água, tá? Você tem normas a seguir, são os padrões de identidade e qualidade, são obrigatórios, toda empresa tem que seguir. Só que a empresa pode criar uma especificação interna, tudo bem? Aí tá lá na garantia da qualidade e o controle chegar à conclusão, os dois juntos, que vamos produzir cachaça aqui, pessoal, porque eu sei de cor, tá? Então, o controle de qualidade e a garantia vão chegar à conclusão que o padrão de identidade e qualidade da cachaça, ele é muito amplo. O que ele fala? Que cachaça, tá? Que é diferente de aguardente, pessoal, mas a cachaça, ela pode ter um teor alcoólico de 38% a 48% em volume, tudo bem? 38 a 48. Imagina você beber uma bebida com 38% de álcool e beber da mesma empresa uma bebida com 48%. Possivelmente, o sabor das bebidas vão ser muito diferentes. Então, a gente já não está atingindo aquela padronização que a qualidade pede. Então, o que a empresa fala? Olha, o controle e a garantia reúne e fala assim, não, agora, então nós vamos criar uma especificação. A especificação é uma norma interna da empresa. E aí ela fala assim, a minha bebida vai seguir todos os padrões solicitados pelo padrão de identidade e qualidade de cachaça, só que no teor de álcool, ela vai ter entre 38% e 39% de álcool só. Então, a minha bebida, ela tem que ter entre 38% e 39%. Não é 37% e não é 40%. Tudo bem?
ela tem que estar com teor alcoólico de 38 a 39. Por quê? Eu vou padronizar a bebida para colocar no mercado, certo? Pessoal, a partir do momento que o controle de qualidade, a garantia da qualidade, chegaram à conclusão que a bebida vai ter uma especificação, um documento interno da empresa, o padrão de identidade continua sendo obrigatório. Só que a especificação também torna-se obrigatório. Por quê? Porque agora ela é uma característica de padronização, ela é sua norma. Quando a gente tiver uma auditoria dentro da empresa mesmo, tá? Se o seu produto tá com 40% em volume, você tá não conforme. Por quê? 40% é permitido pelo padrão de identidade e qualidade, que é a lei, mas não é permitido pela norma que a empresa criou. Então você não está dentro do seu padrão. Então, o padrão de identidade e qualidade, ele é obrigatório sempre. Você não é obrigado a criar uma especificação, mas a partir do momento que você cria, porque você está achando que a lei ela tem uma variação muito ampla em algum requisito, a sua especificação se torna obrigatória para você. E as auditorias, isso vai ser olhado, a especificação, e não mais o padrão de identidade e qualidade, tá? Então, você não pode ser fora do padrão de identidade e qualidade por lei, mas automaticamente você tem que seguir a especificação que você criou. Então, todas as bebidas terão que ter graduação alcoólica entre 38% e 39% em volume. E o seu consumidor vai saber que a sua bebida tem essa graduação alcoólica sempre. O dia que tiver fora e você não tiver avisado, você não tiver alterado, ele pode reclamar. Ele vai ter o direito de reclamar. Segurança alimentar e segurança de alimentos. Pessoal, essa definição é uma definição muito comum e é uma definição que causa muito erro, tudo bem? Então, quando a gente fala em segurança de alimentos, a gente fala em um produto livre de qualquer forma de contaminação, seja ela física, química ou microbiológica, um produto saudável, que eu vou comer e não vou passar mal, tudo bem? Eu estou falando em segurança de alimentos. É isso que é segurança de alimentos, garantir que o seu produto não vai levar nenhum problema de saúde, seja ele uma contaminação física, pedaço de anel, um pedaço de madeira, seja um pedaço de cabelo, seja ele uma contaminação química, um excesso de produto lá dentro, tá? Produto químico, né? Um produto de limpeza, ou seja ele um contaminante microbiológico, que não vai ter nenhum micro-organismo lá e que você vai consumir naturalmente e não vai passar mal, tudo bem? Então, o seu produto tem que estar livre dessas fontes de contaminação. Ele é um produto seguro, de acordo com a definição de segurança de alimentos. Um produto livre das fontes de contaminações físicas, químicas e biológicas, ok? Segurança alimentar, pessoal, é a garantia de alimento disponível ao consumidor, ok? Alimento disponível nutricionalmente saudável. Então, a gente tem uma norma para isso também, tá certo? Nós vamos falar na nossa aula no MIT, mas o que vocês têm que entender é que a segurança alimentar, ela não trabalha o momento que eu garanto que o meu alimento está livre de contaminação. Não. Aqui eu estou falando na garantia de comida disponível ao consumidor e uma comida saudável e nutricionalmente saudável, tá? Então, quando a gente, por exemplo, começou a pandemia, um monte de gente ficou com medo de não ter comida. E o governo foi lá e falou para a gente, olha, não precisa estocar, não precisa ir lá e comprar toda a comida do mercado, porque a comida não vai parar. Nós vamos garantir que a comida vai chegar para o consumidor. Ou seja, ele estava garantindo a segurança alimentar? Estava. Um país em guerra consegue garantir segurança alimentar? Não, porque ele não consegue ter a comida disponível para os consumidores. Então, quando a gente tem esses grandes desastres naturais que acontecem direto no Brasil, a gente tem a ajuda do mundo inteiro e do próprio país, justamente por quê? Porque a população está sem a segurança mínima alimentar, que é de eu não tenho onde comprar comida, eu não tenho onde adquirir comida, eu não tenho onde nem plantar comida, tá? Então, segurança alimentar é a garantia
de que a segurança está disponível, de que a comida está disponível e de que essa comida é nutricionalmente saudável, tá? Ela vai nutrir a população. E segurança de alimentos são aqueles alimentos que estão livres de qualquer forma de contaminação. Ou seja, eu vou lá comprar a minha comida porque eu tenho segurança alimentar, eu vou adquirir o meu alimento, vou chegar na minha casa, como a indústria, ela garante que o meu produto é bom, eu vou comer e não vou ter nenhum problema, eu não vou achar nenhum cabelo, não vou consumir, não vai ter nenhum problema químico, de produto químico no alimento e não vai ter nenhum micro-organismo, ok? Sistema de gestão da qualidade, pessoal, é um conjunto de requisitos normativos que, bem implementados, conferem maior confiabilidade à organização. Confere uma confiabilidade de que a organização é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços que atendam às necessidades e às expectativas de seus clientes e que estão em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. Não adianta você produzir o melhor se você está burlando lei, pessoal. A gente já falou disso na primeira aula. Qualidade, ela começa em atender ao cliente, né? Só que a sociedade também é nossa cliente. Quando a gente trabalha numa indústria, a sociedade em que a empresa está implantada, foi construída, ela quer saber se você está contaminando a sociedade. Porque se você contamina, a minha água vai ficar contaminada, o meu ar vai ficar contaminado. Então, quando eu falo em gestão, eu estou falando em atender todos esses requisitos que a gente já está falando aqui desde a semana passada, inclusive em conformidade com leis e regulamentos. Qualidade é um casamento, tá, pessoal? E é um casamento que tem que ser muito bem estruturado, muito bem escrito, muito bem documentado. Literalmente é um casamento, tá? Então é um quebra-cabeça. Olha, todos os sistemas eles têm que se encaixar, tudo bem? Eles têm que casar, tá? E você precisa também ter testemunhas. Você tem que documentar, você tem que registrar, você tem que anotar. É difícil? É. Os documentos precisam existir? Precisam. Mas um bom casamento e um casamento perante a lei é um casamento que tem um documento, certo? Então você tem que documentar, registrar, deixar guardado, anexar. Toda vez que for preciso, você tem o documento para mostrar. Você pode ter esse registro físico? Pode. Só no computador? Pode. O que acontece muitas vezes? A auditoria chega e fala assim, então vamos lá no seu sistema. Ah, eu estou sem internet, meu sistema não funciona. Então, meu bem, você não está documentado. Na hora da auditoria, você tem que conseguir mostrar os seus documentos. Então, se você não garante a sua internet, tenha em papel. Se você não garante que o seu sistema vai funcionar no dia da auditoria, tenha em papel. Você tem que ter um papel para mostrar que o seu casamento funciona. Tudo bem? Que está tudo certo, que está tudo dentro da lei, que a sua comida é boa, que a sua empresa ela funciona bem. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Pessoal, controle de qualidade é todo dia, fazer a mesma coisa, chamar, tá? Aristóteles que falou isso e muito obrigada, até a próxima.